Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinessemia. Vamos falar sobre bioética. A bioética é uma área de estudos que envolve outras áreas, tais como a ética, o direito, a medicina e outras. Ela versa sobre questões sobre as quais não tem nenhum consenso moral. Vou citar alguns exemplos: aborto, eutanásia, clonagem, células-tronco, fertilização in vitro, alimentos transgênicos, transplante de órgãos e testes com humanos e animais. Então é uma seara de questões que ainda levantam muitos debates e muita polêmica. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com O Homem Sem Sombra, de 2000. Kevin Bacon interpreta Sebastian Kane. Ele é genial, egocêntrico e incontrolável. Para ele, nada é impossível à ciência. A ciência é uma área que deve ser explorada e não deve se prender aos limites, às fronteiras da ética e da moral. É assim que o Sebastian pensa a sua profissão. Por isso, ele ignora quase todos os protocolos. Protocolos existem por uma razão, tem a ver com segurança, e ele comanda um grupo de outros cientistas também jovens, talentosos e ambiciosos, que querem descobrir uma fórmula para a invisibilidade. E eles acabam, sim, desenvolvendo isso em um determinado momento. Só que o Sebastian, como comandante dessa equipe, ele é o primeiro a testar em si os efeitos dessa nova descoberta. Porém, quando ele se torna invisível, vem e emerge imediatamente aquela questão da ética. O que faríamos se ninguém estivesse vendo? E ele, na condição de alguém invisível, acaba extrapolando os limites da ética e da moral e realizando alguns dos seus desejos, entre eles desejos sexuais. Ele acaba violando a intimidade, por exemplo, da sua vizinha, a quem ele cobiçava já há um bom tempo. Então, é o limite, né? A bioética entra aí, nessa fronteira entre a ciência e as implicações éticas das ações dos cientistas. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que os investimentos em ciência, em pesquisa de ponta, são muito caros. E aí a cobrança por retorno é muito forte. Daí muitos cientistas ignorarem, tais como o Sebastian, né, certos protocolos de pesquisa, de teste, no afã de encontrar logo uma solução, uma fórmula, enfim, aquilo que se está procurando. Por isso que há alguns fracassos eventuais e a glória geralmente é rara nesse campo de atuação. Ser invisível não isenta ninguém das regras éticas e morais, né? Porque ser ético é fazer aquilo, qualquer coisa que eu gostaria que fizessem para mim também, e que eu possa fazer isso na frente de qualquer pessoa. Conclusão do filme: não estamos preparados para ser invisíveis e, por extensão, não estamos preparados para muitos avanços da ciência, que podem acontecer e alguns até que já existem. Outro filme é Contágio, de 2011. Esse filme ele traz vários personagens, então não vou destacar apenas um ou dois. Ele fala muito sobre protocolos de saúde. Eu já falei sobre esse filme num vídeo anterior, quando eu falei de epidemia, e agora a gente vai falar de bioética, então como é que ele adentra a essa área. Os protocolos de saúde, eles existem para evitar que vidas se percam ou por negligência ou por imperícia, e até em alguns casos por maldade mesmo. De vez em quando surgem essas superdoenças causadas por vírus ou por bactérias, e essas doenças não surgem por acaso, surgem pela ação humana, ou às vezes até mesmo premeditadamente. Para quê? Para movimentar uma indústria farmacêutica que é multibilionária. Essa indústria é a que mais lucra com a pandemia, ela é a que mais lucra conforme sobem os números de mortos e infectados, mais ela
consegue oferir lucros, principalmente se ela conseguir uma vacina para isso. Então não podemos encarar a morte como uma estatística. Cada morte é uma tragédia e deve ser considerada dessa forma. A pandemia faz com que o medo se espalhe muito mais rapidamente do que a doença. Daí, qual é o cenário? Parece que um vírus sozinho está conseguindo vencer uma civilização inteira. No caso, colocando o mundo nas cordas, com medo, receoso de tudo. É o que nós vimos. Esse filme acabou muito do que ele mostrou se confirmando aí o seu roteiro nesse ano de 2020. Os executivos dessas empresas, dessas indústrias farmacêuticas, eles têm ficado doentes? Eles têm contraído alguma doença? É uma pergunta que fica. O povo fica doente, mas aqueles que mais lucram com as doenças, eles têm sido contaminados, já que é uma pandemia? Fica aí uma questão para a gente pensar. Nós temos que questionar tudo, principalmente para não sermos vítimas, não só do vírus, mas também vítimas da nossa ignorância. Então, nós precisamos agir, a sociedade, de forma integrada, como uma equipe, a política, a mídia, os órgãos públicos do governo, as instituições, para que nós não percamos a guerra para o inimigo invisível. Essa é a grande lição que o filme Contágio mostra. Então aí 2 filmes sobre bioética, O Homem Sem Sombra, de 2000, mostrando um cientista que infringe as regras da ética para a sua glória, e Contágio, 2011, um filme que mostra os limites da bioética dentro de um cenário de pandemia. É isso aí, espero que vocês se inscrevam, que vocês gostem, deem likes, e aí também nos encontremos no próximo vídeo. Até mais!